todos os dias, 6h30, horário de Portugal. Nós estaremos com o nosso devocional diário, derramando as nossas vidas, o nosso tempo na presença do nosso Deus, declarando que só há um Deus nas nossas vidas, declarando que Ele é o Deus que nos concede, é o Deus que nos conforta, é o Deus que nos consola, é o Deus que nos ajuda. E graças a este Deus, nós temos a palavra dele, a palavra viva, e através dessa palavra nós temos as instruções para levar a nossa vida diária aqui nessa terra, enquanto nós estivermos aqui como peregrinos, enquanto nós estivermos aqui caminhando sobre essa terra, enquanto o Senhor permitir que isso aconteça, nós estaremos aqui com essas instruções, e essas instruções são vida, nos trazem relacionamentos saudáveis, nos trazem uma mente saudável, nos trazem decisões saudáveis. E não quer dizer que tudo vai dar certo, que né, nós não vamos ter aflições. Não, a própria palavra de Deus nos fala, o próprio Jesus nos fala que ele veio, andou por esse mundo, só que as aflições ele também passou por elas. Só que ele nos fortalece. O Espírito de Deus que está conosco, o nosso Consolador, que faz morada no nosso coração, que o próprio Cristo, que é o uno, né? É o Pai, o Filho e o Espírito de Deus fazem morada em nós. É um único Deus dentro de uma trindade. Nós somos muito favorecidos através dessa aliança que nós nos permitimos, né? Que o próprio Deus, na verdade nós não fazemos nada, né? É o próprio Deus que vai lá e nos pinça, nos tira do lodo do pecado, nos tira do lodo das nossas vidas. Ele me tirou de um lodo muito grande, um lodo de depressão, um lodo de um casamento falido, de relacionamentos falidos, um lodo de um profissional destruído, e me trouxe vida, e vida em abundância. Neste Deus nós temos vida em abundância, e não há outro caminho, assim como Pedro falou ali para Jesus, quando Jesus disse, Pedro e tu, né, os discípulos foram indo, se dissipando, e o Senhor chama Pedro e diz, e tu, Pedro? Senhor, não há outro caminho, não há para onde eu voltar, a não ser andar, continuar olhando nos teus olhos, na tua face. Vamos orar e já vamos começar a nossa leitura. Nós estamos lá em Romanos 3 e nós vamos falar justamente sobre a fidelidade de Deus. Aqui Paulo vai ministrar, continua ministrando ali, Paulo continua discursando ali aos judeus, né, fazendo o comparativo, aplicando a palavra para eles, expondo a palavra para eles, e da mesma forma ele faz para nós hoje, para o nosso dia de hoje. Hoje é o dia mais importante das nossas vidas. E tantas vezes a nossa mente, ela divaga em ansiedade por aquilo que nós não temos, por aquilo que ainda não aconteceu, por aquilo que estamos passando, e o nosso Deus, ele nos chama lá através de Filipenses 4, que é um capítulo que eu amo muito também, e falo muito para os meus clientes a respeito de Filipenses 4. Hoje é o dia, né? Peçam a Deus aquilo que vocês necessitam, agradeçam por aquilo que vocês já têm, e depois, mais no finalzinho do capítulo ali, ele fala, encham a sua mente com aquilo que é digno, né? Com as palavras de hoje, enche a sua mente com aquilo que é santo, com aquilo que vem do céu, aquilo que vem do Senhor, com a palavra dele. Então nós estaremos andando com passos mais firmes nessa terra. Vamos orar e já vamos começar a nossa leitura. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, por esse dia. Te agradeço porque hoje as tuas misericórdias já foram renovadas sobre nós, e hoje nós podemos continuar olhando para a tua face. Continuamos com os nossos pecados, somos falhos, ó Deus, mas tu és aquele que sonda os nossos corações e vê as nossas intenções e sabe do nosso esforço para mudarmos, para sermos transformados, para sermos tocados por ti. E eu te louvo por isso, Senhor, pela tua bondade, pela tua longanimidade.
Sê conosco nessa leitura, Senhor. Abre, Espírito de Deus, os nossos olhos e o nosso coração, a nossa mente, para que nós possamos entender mais e conhecer mais deste Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, então vamos lá. Capítulo 3, o título da minha Bíblia fala sobre fidelidade de Deus. E aí Paulo começa falando o seguinte: então, qual é a vantagem em ser judeu? A circuncisão tem algum valor? Sim, há muitos benefícios. Paulo afirma, né? Em primeiro lugar, aos judeus foi confiada toda a revelação de Deus. Através de Abraão, o Senhor fez uma aliança com Abraão, lá em Gênesis, vocês podem ler, uma aliança com Abraão ali, sobre que através dele, ele teria muitas nações. Através dele, através de Abraão, o povo de Deus, o escolhido, né, os escolhidos do Senhor, estariam andando ali com Deus e servindo somente a Deus. E versículo 3. É verdade que alguns deles foram infiéis, mas isso significa que Deus será infiel? De maneira alguma. Ainda que todos sejam mentirosos, Deus é verdadeiro. E as Escrituras dizem a seu respeito: será provado que tens razão no que dizes, e ganharás tua causa no juízo. O profeta aqui, deixa eu ver qual é a 3. Salmo 51, 4. Essa citação é de Salmo 51, 4. Então, ali o profeta está dizendo: olha, será provado que tens razão. Deus sempre vai ter razão, né? E a aliança dele, ela é eterna. Mesmo que nós pequemos, mesmo que a nossa falha, né? Que haja falha em nós, e sempre há falha em nós, porque a palavra de Deus nos fala que não há quem não peque. Todos os dias nós pecamos, só que com Cristo nós vamos nos alinhando e vamos diminuindo a intensidade desse pecado, porque a nossa consciência, que é o próprio Espírito de Deus, que age em nós quando nós estamos com Cristo, quando nós estamos alinhados ali na palavra, essa consciência vai fazer, às vezes é uma palavra que a gente fala, às vezes é um ato que a gente fala, e imediatamente vem aquele peso da consciência: pô, Senhor, estou pecando contra ti. Eu, pelo menos, imediatamente eu peço: Senhor, me perdoa pela maldade do meu coração, me perdoa por esse ato, me perdoa por essas palavras, Senhor, por esse pensamento, às vezes um pensamento que nós temos de julgamento em relação ao nosso irmão, em relação à comunidade que nós vivemos, um pensamento. Eu digo: Senhor, por favor, me perdoa, me perdoa. E o Senhor, Ele vem nos limpando hoje, né? Nesse dia mais importante, Ele vem nos limpando, as misericórdias dele vão sendo renovadas em nós, e nós podemos então continuar fortalecidos através da proteção deste Deus. E ele continua aqui no versículo 5. Alguém poderia dizer: mas nosso pecado não cumpre um bom propósito, ajudando outros a verem como Deus é justo? Não é uma injustiça, portanto, Deus nos castigar? E aí Paulo faz uma referência aqui, ó: estou seguindo o ponto de vista humano. Esse é um ponto de vista humano que Paulo está colocando aqui para induzi-los a pensar a respeito, né? E aí ele continua: claro que não, se fosse assim, como Deus poderia julgar o mundo? Alguém poderia argumentar ainda: mas por que Deus me condena como pecador se minha mentira ressalta sua verdade e lhe traz mais glória? E alguns até nos difamam, afirmando que dizemos: quanto mais pecarmos, melhor. Quem diz essas coisas merece condenação. E realmente lá no Romanos 5, versículo 20, na verdade, Paulo ele dava essas afirmações, né, que quanto mais abundou o pecado, maior é a graça do Senhor derramada sobre aquela pessoa. Então eles pegavam essa referência de Paulo e faziam ao contrário, diziam: ah, não, quanto mais nós pecarmos, tem a graça agora, então eu posso pecar à vontade e a graça continua, vai ser maior ainda a graça que vai vir sobre mim. Não é nada disso. Aqui capítulo 5, versículo 20, fala o seguinte:
A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado, a lei de Moisés, né? A lei que foi dada ali, que o Senhor deu a através de Moisés. Mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça, que nos declara justos diante de Deus. E essa justiça acontece no nosso andar, na nossa caminhada. Quanto mais nós nos esforçamos contra o pecado que há em nós, mais abundante é a graça do nosso Senhor sobre nós, derramada sobre nós, né? E aquele que se acha totalmente pecador, que se acha totalmente fora do perdão do Senhor, esse, o Senhor vem, lava, transforma, modifica e gera nessa pessoa um testemunho que vai levar muitas outras pessoas a, a se conectarem novamente com este Deus. Então, o Senhor, nada que o Senhor faz é fora do contexto, nada que o Senhor faz é sem propósito, nenhuma vírgula das nossas vidas acontece sem a permissão desse Deus ou sem a conformidade com aquilo que Ele quer para as nossas vidas. Ele detém o controle de todas as coisas. E quando nós começamos a entender isso, nós começamos então a confiar mais nesse Deus e começamos a andar mais alinhados diante dele. E eu vou finalizar aqui. Depois nós começamos ali, vamos a partir do versículo 9, onde Paulo vai falar sobre todos nós somos pecadores. Então ele vai ali passar um texto que eu gosto muito mesmo, e esse texto já me fez meditar muitas vezes a respeito de em que posição eu estava na presença do Senhor. E uma referência que ele fala aqui no versículo 11, ninguém é sábio, ninguém busca Deus. E eu sempre me questionava a respeito disso, mas eu vou falar a respeito dessa palavra amanhã. Vamos finalizar com uma oração. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, por essa palavra, que essa palavra seja um alimento para hoje em nossas vidas, que a tua fidelidade, Senhor, possa nos trazer nesse dia mais confiança, Senhor, de que nós estamos protegidos, quando nós nos esforçamos, ó Deus, quando nós colocamos aquele mandamento mais importante que Jesus nos deixou sobre te amar sobre todas as coisas, amar com toda a nossa mente, com todo o nosso coração, com toda a nossa força. Quando nós nos esforçamos em colocar em prática essa palavra, Senhor, Tu estás ali nos ajudando a nos alinharmos diante da Tua presença. A confiança em Ti, Senhor, ela gera em nós uma fé fortalecida, uma fé que não é abalada. A confiança em Ti, Senhor, nos faz ver com os nossos olhos humanos, ó Deus, e também com os olhos espirituais, as grandes maravilhas que o Senhor derrama sobre as nossas vidas, ó Deus, os grandes livramentos que o Senhor nos dá. Senhor, que nós possamos ser agradecidos nesse dia pela Tua fidelidade, Senhor, e que nós possamos, ó Deus, agradar o Teu coração com o nosso caminhar. Se conosco nesse dia, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Até amanhã, se Deus quiser. E que a fidelidade deste Deus possa gerar em você e em mim nesse dia mais confiança no nosso andar, mais confiança de que Ele detém a soberania sobre todas as coisas. E que mesmo que Ele não cure, Ele continua sendo Deus. E mesmo que Ele não nos dê aquilo que nós pedimos, Ele continua sendo Deus. Em todas as situações, a vontade dele é boa, agradável e perfeita para as nossas vidas. E nós devemos confiar cada vez mais neste Deus. E ele nos ajuda a gerar essa fé que nós necessitamos para que essa confiança faça com que os nossos passos sejam mais leves nessa terra e que nós possamos, então, saber que nós temos um Pai, nós temos um protetor, nós temos alguém que nos ajuda em todo o tempo. Até amanhã, se Deus quiser.